Seja muito bem-vinda, meu nome é Renato Figueiredo, eu sou personal trainer e eu vou falar para você aqui sobre alguns suplementos que podem te auxiliar no seu processo de ganho de massa magra. Muitas mulheres chegam para mim e você, não sei, talvez você seja uma dessas que está indo para a academia de maneira frequente, fazendo treinamento, mas não consegue obter resultados hipertróficos. Então, frequentemente elas chegam e mandam para mim: Renato, como é que eu faço para ganhar massa magra? Eu tenho ido para a academia, mas eu não consigo obter bons resultados. Claro, antes de mais nada, nós temos que analisar a base, a estrutura do treinamento. Se é um treinamento que vai realmente promover repercussões orgânicas no seu corpo para que haja resultados hipertróficos e também se a sua alimentação está ajustada. Não adianta de nada você pegar esses suplementos que eu vou te falar aqui, anotar tudo, sair na primeira loja de suplemento, comprar, se a base não estiver muito bem ajustada, se o seu treinamento e a sua alimentação não estiverem bem ajustados. Se você está fazendo de maneira aleatória essas coisas, se você não tem uma estratégia específica para você, você precisa sim começar a fazer uma estrutura totalmente personalizada de maneira estratégica para você. Se você quer conhecer um pouquinho mais dos meus programas de acompanhamento, aqui abaixo vai ter o link que você pode clicar, falar com a minha equipe e conhecer os meus programas de acompanhamento, tá certo? Então, eu vou falar para você aqui sobre 4 suplementos que eu considero golaço para mulheres que querem ganhar massa magra. O último suplemento, ele é até um pouco perigoso, então tome muito cuidado, tá certo? O primeiro suplemento, você já deve ter escutado alguém falar, é a creatina. Inclusive, algumas mulheres têm medo de tomar creatina por conta da retenção hídrica. Assim, primeira coisa, a creatina já tem muitos estudos, evidências científicas mostrando que a creatina é um excelente suplemento para promover ganho de massa magra, tá? A creatina você pode fazer o uso em algo entre 0,03 a 0,07 gramas por peso corporal, tá? É algo que é aceitável. Então, de repente, se você nunca usou a creatina, você pode iniciar com doses menores e depois você vai aumentando um pouquinho a dose e vai analisando sempre os seus resultados, tá? Então, muitas mulheres questionam, falando assim: Renato, mas será que a creatina não vai fazer com que eu retenha mais líquido, eu fique inchada? Aí é um processo que nós temos que olhar, como eu falei, a base, tá? A creatina, ela só vai proporcionar isso se você estiver com a má hidratação. Se você estiver consumindo água da maneira correta, você não vai ter esse problema com a creatina, tá? Então, sim, a creatina é um ótimo suplemento para mulheres que querem ganhar massa magra. Se você não quer reter líquido fazendo uso da creatina, compre sua garrafinha, não sei se você já tem, deixa eu te mostrar minha garrafinha aqui. Olha aqui, ó, minha garrafa de 2 litros. Bota beber um pouco de água. Adquira sua garrafinha e comece a se hidratar corretamente, que inclusive isso vai te ajudar no seu processo de ganho de massa magra. Afinal de contas, nosso músculo ele é formado por água, tá? Água e proteína contrátil, ok? Vamos lá. O nosso segundo suplemento é a Whey Protein. Whey Protein é um ótimo suplemento também para mulheres que querem ganhar massa magra. Agora, nem todas as mulheres elas precisam realmente tomar a Whey Protein. Por quê? A Whey Protein nada mais é do que a proteína do soro do leite. Então, se você já tem uma alimentação muito bem estruturada, onde você consome uma quantidade de proteína ideal por seu peso corporal, o uso de Whey Protein não vai melhorar ou piorar o seu ganho de massa magra, tá? O que é que nós temos visto recentemente? Que algo entre 1,6 gramas por peso corporal a 2,3 gramas por peso corporal é o recomendado aí para mulheres que querem ganhar massa magra. Então, simplesmente faz o seguinte, pega o seu peso e multiplica aí por 1,6 ou 2,3, tá? Mulheres geralmente têm dificuldade de consumir proteína. Então, você pega seu peso, multiplica por 1,6, que é a quantidade mínima de proteína que você deve consumir, analisa se você está batendo essa quantidade de proteína diariamente, e se você não estiver, eu recomendo que você faça o uso, sim, da Whey Protein. Se você começar a bater essa quantidade de proteína diariamente e quiser aumentar um pouco mais, poxa, eu quero aumentar um pouco mais porque eu quero chegar
a 2,3 gramas de proteína por peso corporal. Tudo bem, é uma possibilidade sim. Então, a whey, não é que a whey é um suplemento que é insubstituível como a creatina, tá? A creatina você não tem como substituir, você precisa realmente suplementar. Se você me falar, mas a creatina tem na carne vermelha, mas você não consegue atingir a quantidade que seu corpo necessita de creatina através do consumo da carne vermelha. Já a quantidade de proteína que seu corpo necessita, você consegue atingir sim com refeições sólidas, como por exemplo, o frango, a própria carne, o peixe, ovo, enfim, você consegue. E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu faço atendimentos de clientes pela manhã e quando eu saio para atender, às vezes eu não consigo fazer refeições ali durante os atendimentos. Eu uso shake de whey. Então eu tomo 2 vezes ao dia whey protein. Um como um lanche pela manhã e outro já como um lanche ali no final da manhã. Isso para bater a minha quantidade de proteína por peso corporal que eu necessito. Então pode ser uma estratégia para você se você tem o dia muito corrido de trabalho, atendimentos e em casa e você não está conseguindo fazer refeições sólidas para bater a quantidade de proteína por peso corporal que você necessita, fazer o uso de whey protein pode ser uma boa estratégia. Renato, mas qual whey? Eu vejo o pessoal falar sobre whey concentrada, isolada e hidrolisada. Nós podemos fazer um vídeo aqui depois falando sobre a diferença dessas 3 whey, mas a grande verdade é que não existe uma diferença muito forte entre elas, tá? Eu costumo usar a whey concentrada, ela é mais barata e tem tem uma ótima quantidade de proteína. O que você precisa analisar é se essa whey protein que você vai adquirir, ela tem uma quantidade muito elevada de carboidrato. Geralmente, algo entre 3 a 4 gramas de carboidrato por porção é algo aceitável, é algo muito tranquilo que você pode utilizar. Eu vi uma vez na internet uma promoção de uma whey protein, onde na verdade tinha muito mais carboidrato do que proteína. Então, esse é um tipo de whey protein que você deve descartar. Então, analise sempre a whey protein que você está analisando, se por porção ela tem algo ali entre 3, 4, até 5 gramas por porção, pode ser algo aceitável, tá ok? Então, o terceiro suplemento para mulheres que querem ganhar massa magra é o pré-treino. Meninas, o pré-treino, ele é poderoso, tá? Poderoso. Não que ele vá aumentar a sua massa magra de maneira ali específica, não que ele vá atuar no seu músculo, mas a partir do momento que você toma o pré-treino, você consegue desempenhar o seu treinamento com um alto nível. Você consegue elevar a intensidade do seu treinamento e isso sim é verdade. Existe uma diferença absurda entre clientes que fazem o uso de pré-treino e que não faz o uso de pré-treino. E eu vou te dizer mais, a mesma cliente, quando ela usa o pré-treino e no dia que ela não usa, o treinamento dela muda completamente. E quando eu falo pré-treino, não estou falando dessas marcas caríssimas que tem por aí, não. Se você gosta, tudo bem, eu até consumo também de uma marca específica, mas existe uma outra forma que é muito mais em conta e, podemos dizer assim, até mais limpa de você adquirir a sua dose de estímulo para o treinamento, que é através do consumo de cápsulas de cafeína. Então, em qualquer loja dessa de produtos naturais, você pode chegar lá e pedir cápsulas de cafeína, que vai funcionar da mesma forma do que qualquer um desses outros pré-treinos. A cafeína será uma ótima estratégia para você já conseguir ter um avanço na intensidade do seu treinamento, tá certo? Então falei aí sobre 3 suplementos. Primeiro, creatina, segundo, whey protein, terceiro, pré-treino. E agora o quarto suplemento, e eu considero ele muito perigoso se você aplicar da maneira errada. Então eu vou te pedir um grande favor aqui, tá certo? Todos esses suplementos aqui que eu disse para você, você só precisa analisar tudo isso que eu trouxe, tá? A quantidade de creatina por peso corporal, a quantidade de proteína por peso corporal e analisar se a whey protein realmente vai entrar como uma estratégia que venha a somar no seu processo, tá certo? Um suplemento que venha a somar na sua estratégia e o pré-treino. Agora sim, ó, o pré-treino,
é interessante que você observe o seu corpo, como ele vai reagir com o uso de pré-treino, tá certo? Algumas pessoas podem ter arritmia, outras podem sentir um pouco mais de ansiedade, então é interessante você sempre analisar como o seu corpo vai reagir com o uso de pré-treino e identificar aquele que melhor se ajusta ao seu perfil. E o quarto suplemento não é que ele seja perigoso porque não, nada disso. Ele é perigoso porque ele pode destruir completamente o seu shape se você não fizer da maneira correta. Oh, meu Deus do céu. O quarto suplemento é o hipercalórico. Pessoal, o hipercalórico ele é poderosíssimo para mulheres que querem ganhar massa magra. Mas, ao mesmo tempo, se não for estruturado dentro de uma estratégia onde realmente ele se encaixe corretamente, ele pode acabar com o seu shape. É isso mesmo, ele pode acabar com o seu shape, tá certo? Para que serve o hipercalórico? Se você está no processo de ganho de massa magra, então você precisa entrar em superávit calórico. O que é o superávit calórico? O superávit calórico é você consumir mais calorias do que você gasta. Então, ao final do seu dia, você precisa ter um consumo de calorias um pouco maior do que você gasta. Não é de qualquer maneira, né? Ah, então eu vou comer um hambúrguer, eu vou comer um bolo. Não, não é dessa forma. Tá? Você precisa de uma estrutura que realmente esse processo não faça você acumular muita gordura. Quando você entra em superávit calórico, você já tende a acumular um pouquinho de gordura. Mas quando é feito de maneira estratégica, você consegue organizar isso aí de uma forma bem legal e ganhar aquele volume de coxa que você tanto deseja, aquele volume de glúteo também que você deseja e também ter uma boa definição de membros superiores. Tá? Então, o hipercalórico é uma ótima estratégia para mulheres que querem ganhar massa magra. Recentemente eu estava em uma reunião de um dos meus programas de consultoria e eu percebi que a maioria das meninas tem dificuldade de bater a quantidade de calorias diária. Quanto mais chegar um superávit calórico. Conversando com elas e a gente tentando discernir ali qual seria a melhor estratégia, até indicando alimentos que tenham uma quantidade um pouquinho maior de calorias para poder alcançar o objetivo, elas têm dificuldade. Então, o hipercalórico ele vai servir para você como um adicional de calorias para você entrar no superávit calórico. Mas não é qualquer tipo de hipercalórico. Existem hipercalóricos que são uma verdadeira porcaria, tá? Esse daí você exclui. E eu vou te explicar como você escolher um bom hipercalórico. Um bom hipercalórico ele vai ter uma dosagem aí de 3 para 1. 3 gramas de carboidrato para 1 grama de proteína aproximadamente. Então, se ele oferece lá por porção 90 gramas de carboidrato, ele precisa ter também algo ali entre 30 a 25 gramas de proteína. Alguns hipercalóricos eles são cheios de carboidratos e não tem nada de proteína. Esses não são tão bons assim para quem quer construir massa muscular. E por que eu te digo que o hipercalórico ele é perigoso para o seu shape? Porque se você já estiver em uma dieta onde tudo esteja muito bem ajustado e você já esteja batendo a sua quantidade de calorias, se você faz a adição de um hipercalórico como esse, você corre o grande risco de aumentar o seu percentual de gordura de maneira exagerada, tá ok? Então, esses são 4 suplementos para mulheres que querem ganhar massa magra. Se você quer ter uma estrutura totalmente personalizada para você, de treinamento, de dieta, onde realmente você vai poder empenhar ali o melhor do seu desempenho e ter resultados de verdade, aqui abaixo vai ter um link onde você pode clicar, falar com a minha equipe e conhecer os meus programas de consultoria. Tá legal? Um grande abraço, nós nos vemos em breve. Energia!